A grande mentira da Torre de Vigia sobre 1918. Sim, você vai ver nesse vídeo que o que é ensinado sobre 1918 pela Torre de Vigia não tem fundamento bíblico. É uma grande mentira. Mas primeiro vamos ouvir o que diz aqui o livro O Reino de Deus Já Governa, na página 2. Vejamos o que está escrito. Carta do Corpo Governante. Prezado companheiro publicador do Reino. Imagine que você seja membro da família do Betel de Brooklyn. É manhã de sexta-feira, 2 de outubro de 1914. Você está sentado no seu lugar de sempre na hora do café da manhã, esperando a chegada do irmão Charles Stacey Russell. De repente, a porta do refeitório se abre e o irmão Russell aparece. Ele pausa por um momento, como de costume, e cumprimenta a família de Betel com um animado "Bom dia a todos". Em seguida, porém, em vez de se sentar em seu lugar à cabeceira da mesa, ele bate palmas pedindo atenção para um empolgante anúncio. Os tempos dos gentios terminaram. Seus reis já tiveram seus dias. Você mal consegue conter sua alegria. Faz muito tempo que aguarda esse momento. Assim como o restante da família de Betel, você recebe essa animadora notícia com uma longa e entusiástica salva de palmas. Agora vamos observar o que diz o Anuário das Testemunhas de Jeová do ano de 1976, na página 73. Como batemos palmas! Exclama Cora Merrill. Admitiu o irmão Maximilian. Ficamos muito agitados e não seria surpresa se nesse instante simplesmente começássemos a subir, esse se tornando o sinal para começarmos a subir para o céu. Mas naturalmente não houve nada disso, realmente. Acrescenta a irmã Merrill. Depois de breve pausa, ele disse: alguém se sente desapontado? Eu não. Tudo está correndo dentro do horário. De novo, aplaudimos. Então vejam, eles acreditavam que em 1914 os ungidos vivos seriam arrebatados para o céu. O ensino é que os ungidos que tinham morrido já tinham ressuscitado em 1878. Então Russell ensinava que os ungidos vivos seriam arrebatados em 1914. É por isso que quando, em 1º de outubro, Russell fez esse anúncio, houve essa grande comoção, porque eles tinham essa esperança. O livro Aproximou-se o Reino de Deus de 1000 anos, diz na página 189. Em vez de presenciar a glorificação da Igreja de Cristo no céu, a data de 1º de outubro de 1914 viu surgir grande dificuldade para os que estavam desejosos de se encontrar com o noivo celestial. Então, em vez deles ir para o céu em 1914, então foi grande dificuldade. Essa dificuldade foi porque, depois da morte de Russell em 1916, então houve uma briga pelo controle da Torre de Vigia. Então, com a morte de Russell em 1916, Rutherford assumiu o controle da Torre de Vigia. Mas basta ler o testamento deixado por Russell para ver que Rutherford não tinha o direito de assumir a presidência da Torre de Vigia. Houve disputa pelo poder e terminou em uma divisão dos estudantes da Bíblia, como eram chamados os seguidores de Russell. Então, Russell tinha deixado um testamento e lá era indicado os que substituiriam ele em caso de morte, né? Só que Rutherford não estava entre esses, mas Rutherford usou a sua influência e assumiu a presidência. E por causa disso houve uma grande divisão entre os estudantes da Bíblia, né?
E em 1917, o Rutherford mandou publicar o famoso livro, O Mistério Consumado. E foi por causa desse livro que a confusão aumentou. Porque esse livro vinha com muitas previsões falsas, né? E esse livro até mesmo vinha com partes que o governo considerou subversivas. Inclusive foi por causa desse livro que Rutherford e outros dirigentes da Torre de Vigia da época, em 1918, foram presos, né? Então, o que esse livro, O Mistério Consumado, dizia sobre o ano de 1918? Vejamos aqui na página 485. Então esse livro diz na página 485. No ano de 1918, quando Deus destruía as igrejas totalmente e seus membros aos milhões, será nesse dia que qualquer um que escapar se voltará para as obras do pastor Russell para aprender o significado da derrocada do cristianismo. Então, esse livro anunciava a destruição da cristandade para o ano de 1918. Ainda na página 62 é dito o seguinte: a data apresentada, à luz das escrituras precedentes, prova que a primavera de 1918 trará sobre a cristandade um espasmo de angústia maior ainda do que aquele experimentado na chegada de 1914. Então, essa era a previsão para o ano de 1914, com relação à cristandade, que sofreria um espasmo de angústia maior do que o que aconteceu com a chegada do ano de 1914. Então, veja o que era predito então. Só que na realidade, essa previsão não aconteceu. Essa previsão não aconteceu. Então veja, era essa a previsão dos seguidores de Rutherford para o ano de 1918, a destruição das igrejas da cristandade. Então será que aconteceu? Não. Então foi uma previsão falsa. Então não houve nenhuma vinda de Jesus em 1918 ao templo espiritual para escolher os seguidores de Russell para seu escrafé prudente. Neste ano, conforme nós observamos, eles acreditavam que Jesus já tinha vindo, e isso em 1878. Então eles já tinham a crença de que a vinda de Jesus ao templo espiritual já tinha acontecido, isso em 1878. Então a crença deles em 1917 era que a cristandade seria destruída em 1918, o que não aconteceu, né? Então, qual era a crença de Rutherford e seus seguidores com relação à ressurreição dos ungidos até o ano de 1927? Então, a crença deles é que eles acreditavam que Jesus tinha ressuscitado os ungidos em 1878. Essa era a crença. E somente a partir de 1927 é que passaram a ensinar que tal ressurreição aconteceu em 1918. Isso mesmo. Vamos ver aqui a prova na literatura da Torre de Vigia. Vejamos o que diz o anuário de 1976, na página 148. Foi em 1927 que a Torre de Vigia apontou que os membros fiéis do corpo de Cristo que dormiam não foram ressuscitados em 1878, como certa vez se pensava. Então eles pensavam que a ressurreição tinha acontecido em 1878, isso até o ano de 1927. Mas aí eles mudaram. Vamos ver mais o que diz aqui no livro Do Paraíso Perdido ao Paraíso Recuperado, página 192. Aqui diz o seguinte: uma das muitas verdades esclarecedoras que Deus forneceu então às suas testemunhas referia-se aos membros da nação espiritual de Deus, que já tinham morrido fisicamente. Isto se deu em 1927. Naquele ano, as testemunhas entenderam que os israelitas espirituais falecidos tinham sido ressuscitados em 1918.
a vida no céu, junto com Cristo Jesus. Tratava-se naturalmente de uma ressurreição invisível. Então veja que em 1927 eles mudaram o ensino de que a ressurreição tinha sido em 1878 e passaram a ensinar que foi em 1918. Como foi ensinado em 1878, essa ressurreição foi invisível. E uma coisa que é invisível fica difícil para se comprovar, não é verdade? Então vamos ver aqui uma mentira aqui da Torre de Vigia. Aqui no anuário da Testemunha de Jeová, né, de 1991, na página 133 é dito o seguinte: será que se fecharia a porta em 1918? Quando começou o ano de 1918, aumentaram as expectativas entre os irmãos. As profecias sugeriam que ele marcaria o início da primeira ressurreição e de a classe da noiva de Cristo ser levada para o céu. Até 1927, acreditavam que a vinda invisível de Jesus tinha acontecido em 1874 e acreditavam que a ressurreição dos ungidos tinha sido em 1878. Então veja o que diz aqui. Quando começou o ano de 1918, aumentaram as expectativas entre os irmãos. As profecias sugeriam que ele marcaria o início da primeira ressurreição e de a classe da noiva de Cristo ser levada para o céu. Onde é que a Bíblia diz isso? E na realidade, quando começou o ano de 1918, qual era a crença deles? Era que os ungidos tinham ressuscitado em 1878. Então aqui é uma mentira desse anuário dizer que quando começou o ano de 1918, aumentaram as expectativas entre os irmãos. As profecias sugeriam que ele marcaria o início da primeira ressurreição. Que profecia era essa que indicaria que aconteceria a primeira ressurreição? Se eles já tinham dito que essa ressurreição já tinha acontecido em 1878. Então veja o engano aqui, conforme mostra aqui esse anuário de 91, né, na página 133. E diz que a classe da noiva de Cristo esperava ser levada para o céu em 1918. Então eles esperavam ser levados para o céu em 1918. Quando na realidade o ensino de Russell, né, é que eles esperavam ir para o céu no fim de 1914. Russell ainda chegou a marcar para o ano de 1915, mas nada aconteceu, né? Então veja, até 1927 eles acreditavam que a vinda invisível de Jesus para escolher os ungidos, né, tinha sido em 1878. E também eles acreditavam que a volta de Cristo invisível tinha sido em 1874, né? Então veja bem, e foi somente a partir de 1927 que eles mudaram o ensino, né? Agora eles dizem que a ressurreição aconteceu em 1918 e não em 1878. Então no livro O Reino de Deus Já Governa, na página 23, diz mais o seguinte: expectativas frustradas foram outra provação. Embora a revista A Sentinela tivesse dito acertadamente que em 1914 marcaria o fim dos tempos dos gentios, os irmãos ainda não entenderiam ou não entendiam o que ocorreria naquele ano. Eles achavam que Cristo levaria sua classe ungida da noiva para o céu, para governar com ele. Essas expectativas não se tornaram realidade. No fim de 1917, a Sentinela anunciou que um período de colheita de 40 anos terminaria na primavera de 1918. Então veja, na realidade, esse fim dos 40 anos, Russell tinha dito que terminaria em 1914, né? Agora aqui já está dizendo que o fim dos 40 anos terminaria em 1918. Então veja que os ensinos da Torre de Vigia, eles mudam constantemente, né? Aqui nós observamos uma mudança de quantos anos? De 4 anos. Porque
O ensino de Russell é que os 40 anos da colheita terminaria em 1914. E aqui esse livro já vem dizendo que esse período terminaria em 1918. Né? Então veja bem a mentira que é contada na literatura das Testemunhas de Jeová. Qual é a crença atual das Testemunhas de Jeová com relação à ressurreição dos ungidos? Então a crença atual é que Jesus veio ao templo espiritual em 1918 e aconteceu a primeira ressurreição, que é a ressurreição dos ungidos. Então a crença deles é que os ungidos ressuscitaram em 1918. Atualmente eles ensinam que Jesus não voltou em 1914, como eles acreditavam. Dizem que sua vinda só acontecerá depois da grande tribulação, que ainda está no futuro. Então veja, então, a vinda de Cristo ainda está no futuro, só vai ser depois da grande tribulação. Então, se a segunda vinda de Jesus só acontecerá depois da grande tribulação, então a ressurreição ainda não aconteceu, pois a ressurreição só acontecerá depois da vinda de Cristo. Se Cristo ainda não veio, então a ressurreição ainda não aconteceu. Essa é que é a verdade. Então, se Jesus não voltou em 1914, então fica claro que ele não veio ao templo espiritual em 1918 e nem escolheu o escravo fiel e prudente em 1919, como é ensinado atualmente pelo corpo governante das Testemunhas de Jeová. Então, o que nós observamos é que o ensino com relação a 1918, pela Torre de Vigia, é um ensino falso. Porque eles dizem que Jesus veio ao templo em 1918 para escolher a classe do escravo e designou essa classe do escravo em 1919. Então nós observamos que o que foi predito para 1918 foi a destruição da cristandade e que já era ensinado naquele tempo que Jesus já tinha vindo ao templo espiritual em 1878. Então nós observamos que o ensino da Torre de Vigia é falso, não tem base na Bíblia. Na realidade, a volta de Jesus está no futuro. E somente quando Jesus voltar é que vai acontecer a ressurreição. Essa que é a verdade. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe com outros. Se não é inscrito no canal, inscreva-se que fico muito grato. Que Deus abençoe a todos e até a próxima.